Nós estamos falando sobre conhecendo a grandeza de Deus para fazer sua vontade. Essa é uma série de mensagens, você que nos visita pode pegar as outras que estão no canal do YouTube. Nós estamos falando sobre conhecendo a Deus e fazendo sua vontade. E percebemos que muita gente não faz a vontade de Deus porque não conhece a Deus. Não conhece a Deus como deveria conhecer. Hoje pela manhã começamos a falar sobre conhecendo a grandeza de Deus para fazer a sua vontade. Quando a gente conhece, reconhece a grandeza de Deus, fica mais fácil de a gente corresponder ao projeto de Deus para nós. Nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 66, versículos de 1 a 4, e o versículo 18, na nova tradução transformadora, na NVT. Isaías 66, de 1 a 4, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra, e eles tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei: abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Eu falei hoje pela manhã que neste versículo tem 4 quandos. Deus não aceita as ofertas de pessoas que escolheram seguir seus próprios caminhos. E hoje nós somos estimulados o tempo todo a fazer planos do que nós queremos, o nosso caminho, meu desejo, minha vontade, meu projeto. E Deus, que é imenso, que está em um lugar onde homem nenhum consegue alcançar, a não ser pela graça salvadora de Cristo Jesus, diz que Ele não leva, Ele não gosta, Ele detesta aqueles que têm prazer nos seus pecados detestáveis. E ele diz assim: não aceitarei suas ofertas. Primeiro, quando? Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se estivessem oferecendo um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se estivessem abençoando um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem. Pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. E aqui é uma palavra para a gente pensar. Deus tem falado. Deus tem chamado. Você tem respondido. Você tem ouvido o que Deus tem falado? Praticam o mal bem diante dos meus olhos, porque não tem como você se esconder da presença de Deus. Não tem. O salmista já dizia: se subo ao céu, tu ali estás. Se vou ao Sheol, se vou ao inferno, tu estás atrás de mim. Como fugirei da tua presença? Não tem como. Deus está em todo lugar. Praticam o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que eu desprezo. Então ninguém peca sem saber que está pecando.
nós escolhemos pecar. E escolhemos fazer o que despreza o Senhor. Versículo 18. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Isso aqui eu achei maravilhoso. Nem li o resto do versículo, porque eu pulei só para o 18 por causa dessa expressão. Deus vê o que você faz. Ponto final. Deus sabe o que você pensa. Por isso que Jesus vai condenar o pecado no pensamento. Quando você pensa, você já pecou. E Deus conhece os nossos pensamentos. Então, hoje pela manhã, nós falamos que a ideia é explorar a grandeza de Deus, refletindo sobre a imensidão de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus por nós. A majestade de Deus é algo fantástico, extraordinário, mas não tem sentido nenhum se a majestade de Deus, a grandeza de Deus não interferir na minha vida particular, privada. Deus ser o que Ele é e não mudar nada em mim, não faz sentido para mim. Então nós vimos hoje pela manhã a majestade de Deus a partir da criação do universo. E nós vimos como Deus criou tudo. Deus é todo poderoso e desde o Gênesis Ele tem criado. E nós falamos que a Terra é um dos menores planetas do universo. E o universo é vasto. Se a Terra é o menor planeta do universo, qual o tamanho de Deus? E Deus criou todas as coisas com muita riqueza de detalhes. E falamos sobre a singularidade da criação do homem. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós temos a imagem de Deus em nós. Por isso Jesus vai dizer em Mateus 10, 30, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E eu falei que às vezes nós nos preocupamos porque os cabelos começam a cair. Eu não tenho essa preocupação. Estou preocupado porque essa mecha branca, e o pessoal que está na internet vê a mecha branca, agora eu estou penteando o cabelo, de repente, embaixo da mecha tem o couro cabeludo branco. A minha preocupação é porque o couro deveria ser essa cor marrom provocante, não branco. Está desbotando. Vou deixar de lavar o cabelo, trocar o shampoo, porque eu estou penteando o cabelo e de repente, aí os cabelos brancos eles vão ficando fininhos, os outros continuam, mas está ficando branco. Aí eu fiquei pensando, será que está caindo o cabelo? Aí a minha cabeleireira disse, não está caindo não, e quando eles ficam brancos, eles ficam mais finos, então aparece o couro cabeludo. Mas tem gente que tem preocupação com queda de cabelo, e Jesus disse, olha, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Ponto final. E hoje de manhã eu fiz um diagnóstico aqui, olhando a cabeça dos irmãos, cheguei a uma conclusão. Dificilmente a gente vê um careca sem barba. Hoje pela manhã não tinha nenhum. Hoje já estou vendo 3. Carol resolve? Eu falei de implante de cabelo hoje pela manhã. Assista o culto da manhã que estava falando sobre isso. Então, a gente se preocupa demais com isso às vezes. E eu disse que quase sempre os carecas têm que deixar a barba crescer para compensar o que não tem mais aqui em cima. Aí tem que ter a barba. Estou vendo um careca aí sem barba,
bem assumido, parabéns. Pastor Valmossi, mas tem um bigodão, então o bigode está aí. E o Gerson tá assumido também, bem bonito. Então, esse negócio de cabelo é tão sério, a gente brinca aqui, nem deve brincar com o cabelo dos outros. Tem gente que tem problema com isso. Tem gente que não vai voltar nunca mais nessa igreja, porque o pastor falou mal da minha careca. Mas comecei falando mal da minha cabeça, então perdoe. Então, Deus tem uma singularidade ao criar o ser humano, esse cuidado que Deus tem. Deus coloca o indivíduo ali, o indivíduo não é parecido com o outro de jeito nenhum. Falei, inclusive, da digital hoje. Não existe duas digitais iguais no universo. Não existe duas íris oculares iguais no universo. Eu estou querendo botar uma fechadura ali no gabinete que ela funciona assim, eu olho, abre. Imagine o que é que tem lá naquele gabinete. Doce. Bastante doce. Deus nos conhece intimamente, Deus valoriza cada ato em nós, Deus valoriza tudo o que somos e tudo o que parece ter sido um acidente. Eu falei hoje pela manhã de alguém que nasceu de pais separados e acha que isso foi um acidente. Pessoas que nasceram de um abuso, de um estupro, e pensa que isso é algo fadado a uma miséria. O nosso Deus é um Deus que transforma coisas. Deus transforma situações. Por isso que mesmo que você não more mais com seu papai e com a sua mamãe, Deus transforma isso em algo bom em você. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo é amar a Deus. Se você não ama a Deus, não vai transformar para o bem. Por que a sua vida é chata? Por que você tem uma reclamação da sua vida? Talvez você não goste do cabelo, do olho, do nariz, porque você não ama a Deus. No dia que você amar a Deus de todo o seu coração, você vai perceber que Deus te fez de maneira singular. No ventre da sua mãe, Deus amou você e escolheu você. Tem gente que tem problema com os pais. Tem gente que tem problema com os sogros. Tem gente que tem problema com... Mas quando a gente ama a Deus, Deus transforma tudo isso em algo bom. E ainda que eu tenha problemas com A, B, C, Deus vai transformando minha vida e meu viver. Porque esse Deus imenso, esse Deus grande, colocou em nós parte dele. Mas assista o sermão da manhã, que é mais profundo e mais completo. Segunda coisa que eu quero destacar é a grandeza de Deus no universo. E aí a gente volta para o texto que nós lemos. Isaías 66. Primeiro, Deus coloca a terra como o estrado dos seus pés. O céu é o meu trono e a terra, estrado dos meus pés. A imagem aqui é de um soberano sentado no seu trono. E vocês sabem que de vez em quando eu assisto algumas séries. Games of Thrones. Eu assisti essa série inteira. O que mais gostava nessa série é de ver os dragões voando com aquele fogo. Mas o trono de ferro, a imagem do trono de ferro, é uma imagem esquisita ali. Isaías começa a falar de um Deus sentado no trono e ele vai dizer que o céu é o trono e a terra o estrado dos pés de Deus. Olha o tamanho de Deus. Para ele estar sentado nos céus e os seus pés alcançar a terra, é uma imagem para demonstrar a grandeza, a supremacia,
o imensurável à mente humana tamanho de Deus. Eu preciso entender assim, a vastidão do universo é uma manifestação de testemunho do tamanho de Deus. Por isso ele vai dizer aqui no versículo 1 e 2, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés, que casa vocês me edificarão? A gente tem a ideia de que isso aqui é a casa do Senhor. Vamos edificar uma casa para o Senhor. Por mais que seja uma casa bonita, charmosa, que casa vocês vão fazer para mim? Na verdade, Deus falou isso para Davi, quando Davi queria construir. Davi teve uma crise de consciência. Ele trouxe cedros, prata, ouro para construir o seu palácio, mas ele disse, eu não posso viver em um palácio assim, se não existe uma casa para Deus. Deus mora em uma tenda. E a gente sabe que Deus preferia morar em tenda, porque tenda é móvel. Deus quer morar em algo móvel. Deus quer para si algo habitável. A tenda está aqui, ora está lá, e Deus diz assim, eu não quero um templo. Depois a gente vai entender no Novo Testamento que o que Deus queria, na verdade, era morar dentro de nós, no nosso coração. Então, ele diz assim, vocês vão edificar para mim uma tenda, que casa vocês me edificarão? Onde será o meu lugar de descanso? Pois foi a minha mão que fez todas as coisas e todas vieram a existir, declara o Senhor. Este é o que eu estimo. O que é que eu quero? O que eu quero é o coração quebrantado e contrito. O que eu quero não é um templo bonito. Hoje, depois do culto, a gente fez uma reunião aqui, começamos a falar besteira. Comecei a falar que vou botar um telão de LED aqui. Isso é besteira. Você sabe quanto custa um telão de LED? 90 mil. Aí eu falei, mas para botar um telão de LED aqui, eu tenho que botar uma cortina preta aqui. Cortina preta aqui, vai ficar charmoso. Negócio tal. Aí alguém falou, mas e a arquiteta? Eu falei, ela não veio. Não está ouvindo. Então não tem direito de dar pitaco. Aí eu começo a fazer esses sonhos. Porque eu acho que para nós que habitamos em casas e a gente se reúne em lugares onde a gente tem uma visão de que Deus vai estar nesse lugar, a gente quer oferecer para Deus o nosso melhor. Mas Deus diz assim, isso tudo para mim, ó. O que eu quero, na verdade, olha lá, duas características, né? Duas características, o que eu estimo, o que eu preciso, é o quê? Humildade, contrição. O salmista já dizia, o coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. O altivo, o vaidoso, o orgulhoso, Deus não tem parte com ele. Por isso, nessa onda de mundo gospel, onde muitos dos gospels estão cheios de altivez, de arrogância, de empáfia, Deus não participa. Terminou o culto hoje pela manhã, uma irmã veio falar comigo, pastor, o senhor conhece a história daquela reunião, da liderança da igreja? Falei, não, que história? A reunião da igreja a liderança estava lá, e Deus foi para aquela reunião, porque Deus achava que ia participar da reunião, e mandou os seus anjos. E tinha um anjo novo, e anjo novo não tem experiência. E os líderes começaram a brigar entre si, e o anjo novo olhava para o anjo mais velho assim, a gente vai entrar em cena agora? E o anjo mais velho só dizia assim, ó, calma. E o pau começava a quebrar. E o anjo mais novo, e aí, a gente vai entrar em cena agora? Disse, calma.
E a coisa foi ficando feia, foi ficando feia, foi ficando complicada. Aí a ordem veio do céu. Vamos embora porque nós não fomos convidados para essa reunião. O anjo mais novo entendeu que tem reunião em igreja que Deus não participa, porque Deus não é convidado para estar lá. Agora aquela mulher que chorava como se estivesse embriagada na casa de Deus, aquela mulher foi abençoada e teve a sua oração respondida, porque o lugar que Deus quer é exatamente esse lugar de humildade, de contrição, o humilde e o contrito de espírito. O contrito de espírito. Essa imensidão de Deus, Deus declara que o céu é seu trono, a terra o estrado dos seus pés, enfatizando sua imensidão, sua soberania, enfatizando toda a criação. Isso nos lembra que Deus está acima de tudo, controlando e governando o universo. E às vezes a gente pensa que não. Às vezes nós colocamos nossa confiança em sistemas, em governos. E a gente começa a se escandalizar quando a gente vê as coisas não fluindo do jeito que a gente esperava. Deus está no controle. Nada foge ao controle de Deus. Essa semana eu tive uma conversa falando sobre o comportamento do Supremo Tribunal Federal. E eu dizia assim, olha, até quando Deus quiser, você acha que Deus não tem poder de mudar o coração daqueles 11 juízes? Quem são 11 juízes para Deus, gente? Se Deus não quiser mudar o coração, Deus pode tirá-los de cena rapidamente, como morreu. Acabou. Toda aquela empáfia foi para onde? Porque Deus, mas agora se Deus está permitindo isso, Deus tem alguma razão nesse negócio. Eu não vou me desesperar por causa disso. E nem vou fazer de ideologias políticas a minha religião. Não vou, porque o cristianismo é maior do que qualquer ideologia política. Ponto final. É maior do que qualquer sistema. Há quem tema uma pane na internet. E ela pode acontecer. No dia que Deus quiser, ninguém tem mais nada. A internet é incontrolável. É incontrolável, ninguém controla mais. Você fala, você é ouvido. Essa inteligência artificial é uma bênção quando bem usada. A automação que muitos estão aí vivendo. Hoje ninguém se vê sem internet. Hoje eu vi um Reels de um cara com uma Bíblia na mão. Aí vai lavar o prato, põe a Bíblia aqui, fica. Vai escovar os dentes com a Bíblia na mão. E assim, se a Bíblia fosse um celular. Vocês viram esse Reels? Não viram? Parabéns, vocês estão de parabéns. Não estão viciados em Instagram, como uns e outros. Você viu? Toda hora não é legal. Parabéns. Tá bom, não entrega a sua mãe, não. Entrega a seu pai. Com seu pai você não viu ainda, não. Não. Oh. Mas assim, na hora que der uma pane na internet, gente, o que vai ser da gente? Até culto hoje a gente não faz sem internet. Um dia a internet deu problema para entrar aqui. Que desespero, o pastor ficou. Tinha aqui 30 pessoas, mas o pastor ficou desesperado. E o culto, tem um bocado de gente esperando para assistir o culto. Só, vamos fazer o culto para o Senhor. Deu uma pane na internet, não tem culto. Não tem mais comunicação. Tem gente que não sabe mais ligar para ninguém mais, não sabe fazer uma ligação.
Deus, na sua soberania, tem poder para derrubar as conexões do universo. E isso pode acontecer. Deus é grande, está no controle de todas as coisas. Então, essa ideia de templos terrenos, Deus diz que isso é inadequado para Ele. Que casa vocês me edificarão? Onde será o meu lugar de descanso? Deus sugere aqui que nenhum edifício construído por mãos humanas pode conter ou representar adequadamente a sua grandeza. Não tem como. Isso desafia a ideia de que Deus poderia ser limitado a um templo físico. Deus não está limitado a um templo físico. Deus não está limitado a uma era. Deus não está limitado a um tempo no universo. Por que a Bíblia até hoje tem tanto poder, escrita há cerca de 3.000 anos atrás? E o cara lê um salmo editado há 30 anos atrás e Deus fala ao coração desse homem. É o único livro que não sai de moda, é o único livro, é o livro mais lido de toda a história. E os ateus que não gostam desse livro, odeiam esse livro. É, isso mesmo. Eles odeiam o livro, mas não podem calar esse livro, não podem mudar esse livro, não podem tirar o poder que está nesse livro, porque Deus não está limitado. Deus cria de uma maneira divina, pois foi a minha mão que fez todas as coisas, e todas vieram a existir. Tudo no céu e na terra foi feito por Ele e existe por sua vontade. No dia que Ele não quiser, não existe mais. Inclusive eu. No dia que Deus não quiser, eu não existo mais. Mas eu sou um pastor, homem de Deus, consagrado, mas chega. Eu vi um vídeo uma vez de um pastor que foi batizar lá na Bahia, interior da Bahia. Aquele batistério que ficava aqui atrás, grandão. E um microfone com um cabo. E o pastor feliz da vida que ia batizar uma alma. E aí o pastor pega no microfone. Levou um choque. Mas choque não mata, gente. Choque não mata. O que mata é a recepção do coração ao choque. Eu já levei mais de 10 choques de uma vez. Eu estava com visita lá em casa e quem mexia sempre na energia lá em casa era eu. Meu pai estava conversando com uma visita e a visita chegou bem na hora que eu estava mudando o espelho de uma tomada. 220. Então, eu fiquei sentado ali embaixo de um móvel, desmontei a tomada, não podia desligar a chave geral, porque o pessoal estava conversando. E eu fui trocar aquela coisa. Aí desparafusei, tirei o negativo para um lado, o positivo para o outro. Tranquilo. E vocês sabem que a gente que é curioso, né, Ricardo? Curioso. Aí eu estava aqui conversando, ouvindo a conversa lá, esquecia do fio aqui, encostava aqui, jogava minha mão lá em cima. Levei uns 4 choques assim. Falei, caramba. E não morri, estou aqui. Porque o meu coração era bom. Aí o pastor vai mexer aqui no negócio, o pastor leva um choque. Mas o choque do pastor não matou. O que matou foi a reação que o choque deu. Ele meteu a cabeça para trás, tinha uma lâmpada aqui atrás. E ele dentro da água, foi embora para o céu. Foi para o céu, foi para a glória. Simples assim. Quando Deus quer, o cara estava pregando aqui, de repente ele fez assim, ó. Foi para o céu. Ou seja, Deus tem todo o poder, tudo foi feito e passou a existir por Ele, e quando Ele quiser, nada do que existe existirá, ponto final.
A gente precisa crer nisso, porque se a gente não crê nisso, a gente está brincando de crer em Deus. Eu creio naquilo que é compreensível para a mente humana, aquilo que a mente humana não consegue alcançar, eu não creio. Então você não crê em nada. Você não crê em Deus ainda. Agora, tem uma coisa que Deus valoriza, que é o coração humano. Deus diz que Ele estima o humilde, o contrito de espírito, que treme diante da palavra dEle, que teme a palavra de Deus. Isso mostra que Deus valoriza mais a atitude do coração humano do que qualquer sacrifício, do que qualquer oferta, do que qualquer serviço, do que qualquer construção física. Deus valoriza o coração do homem. A verdadeira adoração vem de um coração humilde, reverente. E a gente precisa reconhecer essa imensidão de Deus, a majestade de Deus, lembrando que Ele está acima de toda a criação, mas que Ele se preocupa com você, com coisinhas da sua intimidade. Deus se preocupa com o seu pensamento, com o seu sentimento, com o que dirige o seu coração e a sua mente. Deus é tão grande que Ele está muito ocupado. Às vezes eu fico um pouco chateado quando alguém passa por um apuro, não me diz nada. Quando eu vou saber, a situação está descontrolada, eu podia estar mobilizando a intercessão antes. A gente podia ter mobilizado outras situações antes. Pastor, não quis falar com o senhor, porque o senhor é muito ocupado. Tem gente que não ocupa Deus. Deus é muito ocupado, está preocupado em sustentar o universo. Deus quer ouvir a sua oração, o seu cuidado. Hoje pela manhã recebi um convite muito especial. Alguém disse assim: pastor, amanhã eu vou ver o Tricolor jogar. E eu nunca vi o Tricolor jogar, gente. Eu nunca fui ver o Paraná Clube jogar. Eu falei: amanhã eu vou. Que horas é o jogo? 11 horas. Eu falei: 11 não dá. Eu pensei assim: mas eu vou orar. Deu certo. Não está sabendo, não? Oxente, está desatualizado? Faz tempo. Foi 3-0. Estamos chegando na fase C agora, da Série C. Vamos voltar para a Série C, gente, do Campeonato Brasileiro. E eu tinha um projeto, falei para vocês aqui, que eu queria assumir a presidência do Paraná Clube. Não falei aqui uma vez? Mas não vou não, porque não tenho tempo para perder com isso não. Vou só orar. Aí, às vezes, a gente... Deus não quer participar de jogo não, tá? Isso aqui... Deus não se preocupa com isso não, porque isso aí, na verdade, é para muita gente uma idolatria. Se existe uma idolatria no mundo, chama-se futebol. Futebol coloca todo mundo de joelho, tira todo mundo do sério, independente de denominação. Futebol é uma das maiores idolatrias, eu acho que é a maior idolatria do nosso tempo hoje. Talvez perdendo só para a internet. Tem gente que mata e morre e perde a noção nesse tempo. Agora, Deus é tão grande, tão imenso, e ao mesmo tempo está preocupado com você, individualmente, com o que você sente, com o que você pensa, com o que você valoriza, com a sua escolha. Deus valoriza a sua escolha. E a gente pensa que não vai dar nada. O que eu vou escolher não vai dar nada. Vai dar tudo, porque esse Deus imenso se preocupa com você, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de escolher, com eu vejo tudo e eu sei tudo. É fácil esconder dos outros, mas de Deus não se consegue. Agora, quando o coração é humilde e contrito, isso agrada a Deus. Nós devemos reverência e obediência à palavra de Deus, e isso é a adoração verdadeira. A verdadeira adoração não está em rituais ou edifícios, mas em um coração que reconhece
a soberania e a santidade de Deus, devemos reverenciar Deus. Deus, por maior que seja, maior do que a nossa imaginação, Deus se importa comigo agora. Então Deus começa a mostrar-se. Deus mostra a sua presença no céu. Hoje pela manhã, na escola dominical, tivemos um momento extraordinário ali. Que coisa brilhante a escola de hoje. Como a escolha do coração traz um impacto. E ali a gente vai perceber, por exemplo, como o fim de todas as coisas vai acontecer. Deus esteve no início de todas as coisas, Ele se mostra no fim de todas as coisas. Aí Deus se mostra nesta visão do trono, lá em Apocalipse 4. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Veja, Deus vive para todo sempre, acabou, não tem fim. Os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criastes, ou melhor, as criaste segundo a tua vontade. No céu, a gente vê a glória de Deus como um sol que não podemos olhar diretamente. Essa expectativa e essa esperança de um dia ver a glória de Deus face a face. Ver Deus, caminhar com Deus. Eu queria pregar um sermão aqui sobre Enoque. Mas o que me chama a atenção na vida de Enoque é uma coisa bem simples. Enoque andou com Deus e o Senhor o levou para si. Ponto final. E eu me lembro até hoje do Marcos Meia, quando falou no retiro a família para a gente. Ele disse: você já viu a imagem de Enoque andando com Deus? Agora veja, nós estamos falando de um matemático, um psicólogo, o pedagogo mais respeitado hoje do Brasil, é o Marcos Meia, o pedagogo mais respeitado do Brasil. Vivo, né? Vivo. Os outros já não são. É assim, Deus andava com Enoque, batendo um papo com Enoque, tanto assim que Deus põe a mão no ombro do Enoque e vai embora com ele para o céu. Enoque não morreu. Isso é uma curiosidade interessante. Se o salário do pecado é a morte, ele deveria morrer. Mas Deus, Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Então, meu filho, como é que foi lá? Foi legal, Deus, foi muito bom, foi mesmo. Vamos ali resolver um negócio. E pronto, não voltou mais. Não sei o que eu vou achar nesse texto, mas vou pregar um sermão sobre esse texto. A nossa esperança de um dia ver a glória de Deus, estar face a face com Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo, mas também para compreender uma série de coisas que a gente não consegue compreender hoje em vida. Deus é Deus. E esse Deus que é Deus precisa que eu assuma o meu lugar diante do seu projeto. Porque eu e o Quias tenho um lugar no projeto de Deus. Você, Leila, tem um lugar no projeto de Deus. Ponto final. Quando eu olho para a história da Leila, por exemplo, a Leila começou a frequentar a nossa igreja para fazer crochê. Ponto cruz. Era legal, não era, Leila? Ficava tricotando a vida dos outros ali, né? Não. Elas ficavam aqui, faziam café, comiam bolo, comiam pão. Era coisa linda. Aí a Leila vem de volta para a casa de Deus. Depois vai trazendo, aí trouxe a Vivi. Gente, vocês não imaginam. Eu lembro da Vivi, quando chegou aqui. O Gerson.
Que bênção foi vocês virem para esse lugar. Hein? E hoje estão aí curtindo, babando o netinho. Aí a gente vê que um projeto individual que conta com você. Deus tem um projeto individual com você. Você não pode esquecer isso. A gente vem na igreja porque a gente é só mais um. Não, você é o projeto individual de Deus. Projeto individual de Deus. O que Deus está fazendo com aqueles que têm consciência de que são partes do projeto de Deus. A grandeza da santidade de Deus precisa ser percebida, precisa ser vista. Logo, não dá para a gente andar com Deus se a gente não tem uma vida de santidade. Isaías capítulo 6 descreve a visão do templo onde se vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A orla do seu manto cobria toda a terra. Interessante isso. Deus estava sentado em um alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins. E os serafins gritavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A reação de Isaías a esta visão é uma reação de consciência do seu pecado, da sua pequenez. Mesmo assim, ele se coloca no projeto de Deus. Ai de mim, disse ele, reconhecendo a santidade de Deus, Deus nos leva à humilhação e à adoração. Aí ele experimenta a purificação. E a purificação acontece de uma maneira interessante. O serafim pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Interessante que ele tinha confessado ser pecador. Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou nos meus lábios. Não importa o pecado que você já cometeu, há perdão para os pecados cometidos. É essa a lição. É só confessar. Confessa o pecado que você fez, que Deus vai perdoar o seu pecado. Ponto final. E se você quiser que ele pegue uma tenaz e queime sua boca, vai queimar. Ou queimar qualquer outra parte do seu corpo que você está usando em pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é fazer aquilo que faz mal às pessoas. Entendeu agora? E pecado é não ter pecado, é negação do pecado. Mas isso não falei não. Você entendeu? Diferente. Pega tudo, viu? A gente pensa que não está ouvindo, está ali brincando. O que é ir pecado? Ir pecado é não pecado, se houvesse essa palavra. Agora, Deus é tão grande que Ele provê o perdão, gente. Isso aqui é legal. Deus é tão grande que Ele provê o perdão para o seu pecado. Ele quer consertar as coisas na sua vida, porque o projeto de Deus para você, Ele não abandona. Tem coisas que só você e Deus vão fazer, e ponto final. Não terá espaço para outra pessoa, não. Sabia disso? Tem projetos pessoais que é só você e Deus que vão fazer. Não é um terceiro que virá. Não tem isso. A imensidão de Deus nos faz enxergar a utilidade que Deus confia a nós. Por isso Ele provê para si a purificação. Deus, em sua grandeza, oferece perdão e redenção. Por que o mundo não gosta dos crentes? Só quem gosta de crente é crente. Quem não é crente não gosta de crente. Uma vez eu falei isso aqui e a mulher entrou parafuso. Pastor, o senhor quer dizer que a minha mãe não gosta de mim? Eu falei, não falei isso não.
Eu falei que o crente gosta de crente. Quem não é crente não gosta de crente. Mas a minha mãe não é crente. Eu falei, pois é. Simples assim. Ela não gosta do fato de você ser crente. Ela te ama. Mas no dia que ela perceber, entregar a vida dela a Jesus, uma vez eu estava, vou contar uma história aqui, eu estava na casa da Larissa, você nem sabe disso. Aniversário de alguém na sua casa. Primeira vez que eu fui ver sua avó. Domingo de tarde, estava lá o pai da Larissa, a mãe da Larissa. Larissa era pequenininha, era bonita naquela época. Mentira? Era. E eu conheci a Dona Regina. Dona Regina, uma mulher católica, comprometida com a Igreja Católica. Mas uma mulher simpática, rigorosa, muito simpática, educada comigo. Eu falei, Dona Regina, prazer conhecê-la. A senhora nunca foi na igreja também, pastor? Ninguém nunca me convidou. Você ouviu isso? Você estava nesse dia, não? Mas eu lembro. Ela olhou para o seu pai, olhou lá para a sua mãe, deu uma enquadrada. Ninguém nunca me convidou. Falei, mas não seja por isso. Hoje tem culto, se der tempo, quero que a senhora seja minha convidada especial. E eu pensei que não ia dar tempo de vir, porque era um domingo. Na hora que começa o culto, o templo de madeira pequenininho, quando eu vejo entrando ali, Dona Regina. Fiquei tão feliz. Naquele dia ela entregou a vida a Jesus. Batizei Dona Regina. Estive no culto de fúnebre dela, quando ela foi para o glória, para o céu. Mas respeitando a fé de Dona Regina, não convidava para não ofendê-la. Mas no fundo, tudo que ela queria é ser convidada. Para saber como é que é a igreja, que o meu filho está indo, que a minha nora está indo, que minha netinha. E ela era a única adolescente dessa igreja. Aliás, você já estava lá. Hã? Você ainda vinha? Nessa época? Era outro adolescente que a gente tinha na igreja. Era ele, ela. Mas ela começou sozinha, adolescente única aqui nessa igreja. O Hugo já era velho. Aí a Lana foi a primeira líder dos adolescentes. Com essa cara de adolescente, liderou os adolescentes. Mas o que eu quero dizer aqui, voltando para o eixo aqui, é o seguinte: o não crente não gosta do crente. Por quê? Porque eles dizem assim, o cara erra a vida inteira, depois levanta a mão na igreja e não tem mais, passa uma borracha, o cara não vale nada. Só que eles não conhecem um processo chamado regeneração, transformação, mudança de vida. Eu, perdido, pecador, Deus me amou, mas Ele muda minha disposição ao pecado. O que não dá certo é você entregar a vida a Jesus e continuar nutrindo o pecado. Por isso que o texto que a gente leu pega muito pesado com isso. A santidade de Deus é algo que Deus espera dos seus filhos. Espera uma purificação. Aquele projeto que Deus tem com você requer de você santidade. Santidade é consagração, santidade é uma vida pura, santidade é uma separação. Eu não faço a obra de Deus de qualquer jeito, levando em conta o meu querer e minha vontade. Eu faço conforme a tua vontade, o teu querer. Deus, em sua grandeza, oferece essa transformação. Por isso que é bonito dizer, não existe pecado que Deus não perdoa, quando o coração quebrantado e contrito. Eu já fui pecador, hoje eu sou um pecador remido, lavado no sangue do Cordeiro. Esse sangue tem poder.
Ah, você não valia nada. Não valia mesmo. Mas Deus, com a sua graça, me comprou e hoje eu valho o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, se você não muda, a santidade não é percebida, você pode se tornar uma pedra de tropeço. Tem gente que vem aqui pelo seu comportamento. Chega aqui e vê um comportamento infantil aqui dentro, você nunca mais piso aqui nesse lugar. Não há santidade na sua vida, não há santidade no seu querer. Deus é imenso, tem um projeto particular que envolve a mim e a você, mas esse projeto requer de nós santidade e requer de nós que nos deixemos purificar pela ação de Deus. O serafim veio e tocou os meus lábios com uma tenaz. Aí ele ouve a Deus conversando, diz: quem enviarei, quem há de ir por nós? O indivíduo agora consciente da sua missão diz: eis-me aqui. Ele não se oferece. Ele diz: ó, estou aqui. Eu preciso ser enviado. Por isso que é a igreja que envia. É a igreja que envia. É a igreja que comanda. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ir para uma missão que ninguém queria. A pior missão profética da Bíblia é a missão de Isaías. Mas isso para um outro dia. Agora, dentro do trono de Deus, há uma intencionalidade desse Jesus que a gente clama. Eu clamo pelas ruas o nome de Jesus, porque esse Jesus intercede por mim. Lá em Hebreus 7:25, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Deus intercede por nós. Jesus intercede por nós. Jesus faz essa intercessão. Jesus olha para você e diz: Deus, aquele pecado que ele traz até hoje, um peso na consciência, eu paguei por aquele pecado. Então está zerado. Deus nos perdoa, muitas vezes nós é que não nos perdoamos. Você já fez uma coisa muito ruim, que não devia fazer? Você já confessou esse pecado a Deus? Deus já perdoou, mas você não se perdoa. O Evangelho é receber o perdão de Deus e se perdoar também. Sou perdoado, porque Jesus intercede, Jesus faz essa oração a meu favor. Jesus é o nosso advogado fiel. Jesus está sentado no trono à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E a grandeza do amor de Deus ao enviar o seu Filho para nos salvar, coloca agora o seu Filho como nosso advogado. Por isso, o Pai Nosso vai dizer que nós devemos pedir perdão a Deus e perdoar os pecados o tempo todo. Você cometeu algum pecado? Peça perdão a Deus. Você tem um advogado lá. A equipe do louvor vem para cá e eu quero concluir dizendo que a grandeza de Deus manifesta sua santidade. A grandeza de Deus demonstra a sua criação, todas as coisas foram criadas por Ele. A grandeza de Deus demonstra a majestade e a grandeza de Deus demonstra a sua redenção. E isso nos encanta. O desafio de viver com uma visão elevada de Deus, reconhecendo sua grandeza e o nosso chamado, vai requerer de nós uma adoração obediente. Deus espera de mim e de você uma adoração obediente. Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou pensar? Por que eu não vou escolher? Porque o meu Deus é grande e Ele conta comigo. Eu vou obedecer. Por isso que às vezes a gente tem problemas com um crente rebelde, né? Aqui na igreja eu tenho um problema com isso muito grave. Antigamente tinha um negócio de excluir membros da igreja. Eu nunca excluí membro de igreja porque pecou, nunca excluí.
mas já excluí crente rebelde, desobediente, de rebelião. Rebelião vem de rebeldia. Eu não sou paciente com rebelião. Esses caras que se rebelam, essas caras que se rebelam, eu não tenho simpatia comigo, não. Mas esse é um pecado que eu tenho, Deus vai me perdoar e Deus vai me ajudar a melhorar. Agora, os outros pecados a gente precisa confessar e deixar e alcançar a misericórdia que Deus tem para nós. Viva com essa visão elevada de Deus. Reconheça a grandeza de Deus. E a sua parte nisso é uma adoração obediente. Quando a gente sabe que Deus é grande, a gente decide obedecer. Às vezes não entendo por que eu tenho que obedecer, mas depois que eu obedeço, eu percebo por que foi importante ter obedecido. Que Deus nos ajude a compreender e viver a sua luz, viver sua grandeza. Gente, a gente pode ser e fazer aquilo que a gente jamais imaginou, porque aquele que tem todo o controle, todo o poder, Ele conta com a gente. O que a gente precisa simplesmente é reconhecer, pedir perdão e uma adoração obediente. Vamos ficar em pé? Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra produza em nós o efeito, produza em nós o que o Senhor deseja, quando o Senhor se mostra na sua divindade, na sua majestade, no seu poder. Que esta palavra produza em nós, em nosso coração, o arrependimento que o Senhor precisa. Que esta palavra produza em nós, ó Deus, o alto perdão que alguns de nós precisamos. Que a Tua palavra produza em nós um coração quebrantado, contrito. Que a Tua palavra produza em nós uma adoração obediente. Obediente à Tua vontade, não aos nossos quereres. Nós queremos a Tua vontade para nós, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos que o Senhor cumpra em nós aquele projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Tem coisas que o Senhor quer fazer e só pode fazer conosco, comigo, com cada irmão que está aqui, que está em casa. Que todos nós possamos nos disponibilizar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, faça comigo a Tua vontade. Cumpra em mim o Teu querer. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está neste ambiente. Abençoe suas vidas, suas famílias. Os que nos acompanham pela internet, que o Senhor os abençoe, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia da Tua presença, da grandeza do Senhor em nossa mente, em nosso coração. E que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos para abençoar vidas. Dá-nos, ó Deus, uma noite guardados e amparados por Ti. Em nome de Jesus. Amém.